Atos 1, 1. Hoje, queria... O único aviso que eu tenho para trazer de lembrança é relacionado ao domingo. Quer dizer, nós temos também no sábado a hora nona, 3 da tarde, isso já é padrão. Então, 3 da tarde estaremos aqui nos reunindo, reunião de oração aqui, local 3 às 4. Mas esse domingo, queridos, apesar de ser feriado para alguns, para outros não, vamos funcionar normalmente esse domingo, ou seja, vamos ter a nossa EBD na parte da manhã, vamos ter o nosso café da manhã aqui juntos às 8 horas, 8h30 a gente para a EBD, estuda a palavra do Senhor, e após a EBD vai ser a retirada do almoço, porque nós vamos ter o nosso almoço que ficou domingo passado, foi adiado para esse domingo. Então o menu é o mesmo, é o arroz, a farofa, macarronese e almôndegas, não é isso? Já estou com fome agora, já. Não foi o momento de anunciar isso, que não sei quem já comeu agora à noite, você está aqui pela fé, tá vendo? Então, é R$15, já vai estar bonitinho, você pode fazer a retirada e levar. O que eu vou estar fazendo? Amanhã, eu vou pedir para Marcela e Valéria botar o nome de quem já pediu na lista, mesmo que seja pouco, para poder a gente colocar os nomes lá, porque fica mais organizado. E assim, todo mundo vai almoçar domingo. Todos vamos almoçar. Lembrando que essa quentinha, ela tem como foco ofertar para o nosso retiro da igreja, que vai acontecer no feriado de Corpus Christi. E como não queremos que ninguém fique de fora por situação financeira, ou seja, todo mundo da igreja vai para o retiro, o salgado que está sendo comprado, o almoço é uma forma satisfatória de ofertar. Você oferta e recebe uma comida deliciosa, porque o pessoal daqui é bom em tudo, incrível, né? Salgado some, evapora, assim, cadê o salgado? Então você vai poder estar ofertando, pode botar listagem. Se quiser presentear alguém também, o almoço é da família, pode só colocar o nome lá. A gente vai organizar, precisamos dos pedidos antes para que não sobre, para que não jogue fora, porque se jogar fora é perda de dinheiro, é perda de alimento, a gente não quer fazer assim, tá bom? Vamos organizar na lista, você pode entregar e tudo mais, pode ficar à vontade. E aí o culto normalmente na parte da noite. Vamos continuar na série sobre o Espírito Santo aos domingos. Falando em série de pregação, você já abriu em Atos 1:1. Hoje também vamos começar uma série de estudo bíblico. Nós tivemos a oportunidade de, por 7 encontros, conversar sobre ser discípulo e fazer discípulos. Como eu posso usar a minha vida e aquilo que eu tenho em Cristo Jesus e experimentei para impactar a vida de alguém. Então nós aprendemos, colocamos em prática, começamos a orar para que Deus nos mostre quem nós podemos alcançar. E o que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar o que aconteceu com aqueles discípulos que Jesus fez, construiu ao longo de 3 anos. Porque às vezes a gente ouve sobre Pedro, sobre João, sobre Tiago, o barquinho, ouve sobre cada uma dessas pessoas, mas às vezes a gente não sabe o que aconteceu após a morte de Cristo. E aí nós temos um livro voltado para contar isso, que é o livro Atos dos Apóstolos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o livro de Atos para entender como que Deus fez com os primeiros discípulos, para que a gente aprenda com eles como viver hoje e cumprir o mesmo desafio, que é fazer discípulos de todas as nações, levar o evangelho, fazer diferença, viver diferente. Então, vamos aprender com essa igreja. E aí nós temos que começar no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 para entender um pouco o livro. Mas aí você não fecha não, que a gente vai caminhar um pouquinho. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E até o dia que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Pastor, que livro é esse? Que negócio de Teófilo, primeiro livro? Eu vou te explicar. O autor do registro de Atos dos Apóstolos é Lucas.
Aí eu falo, Lucas, que Lucas? O mesmo Lucas que escreveu um evangelho, que é o Evangelho segundo Lucas. Lucas, ele não era judeu, ele é alcançado pela graça e pelo evangelho pregado pela igreja, que foi plantada por Cristo, e os discípulos continuaram, multiplicaram e chegaram até Lucas. Então, olha que interessante. Lucas, ele é motivado no coração a, tendo sido alcançado pelo evangelho, tendo sido alcançado pela mensagem do reino de Deus, tendo entendido que ele tinha que mudar de vida, ser igual a Cristo, ele, em algum momento, pensou, eu preciso buscar a fonte disso. Eu preciso saber mais sobre Jesus. Eu preciso conhecer mais Jesus. Então, Lucas começa a pesquisar, a reunir informações com os apóstolos, com a igreja, com testemunhas oculares, e escreve um relato sobre Cristo. E o nome que nós damos a esse relato é o Evangelho de Lucas. Mas ele não escreve apenas um relato sobre Jesus. Ele escreve uma segunda obra, que é um relato sobre a igreja. Então, Lucas é muito importante porque ele organiza cronologicamente o que aconteceu com a igreja após a morte e ressurreição de Jesus. E aí, se você perceber, ele disse que escreveu sobre Cristo, sobre ser ascendido aos céus. E tem um relato importante aqui, porque ele diz que quando Jesus morre e ressuscita, ele passa um tempo com os discípulos. Ele fica 40 dias com os discípulos, é o versículo 3. Ou seja, só para você organizar a cronologia, ó, Jesus morreu na sexta-feira da Páscoa, ressuscitou no domingo de Páscoa, tudo bem? Atos 2, que é o Pentecostes, que vem o Espírito como fogo, que desce, acontece 50 dias depois da Páscoa, do domingo de Páscoa. Então Jesus voltou domingo, e aí tem um espaço de 50 dias. Durante 40 dias, Jesus permaneceu com os discípulos e aparecendo a várias pessoas. E quando ele aparecia, ele comprovava, olha, aquilo que havia sido dito se cumpriu. Eu morri na cruz, levei os pecados daqueles que creram, você agora tem vida eterna, se cumpriu a profecia, estou aqui, o Messias ressurreto. Então ele apareceu e falou do reino de Deus por 40 dias. No 41º dia, então, já não tem mais Jesus. É o que aqui vai narrar, a gente vai ver com calma. Jesus passa 40 dias, depois fala, é chegada a minha hora, vou subir. Aí ele sobe. Subiu Jesus. Então os discípulos vão ficar 10 dias esperando. Esperando o quê? Esperando uma promessa, que nós vamos falar sobre. E aí vem o cumprimento da promessa, que é a descida do Espírito Santo, que a gente conversou no domingo. Estudamos e vimos sobre o grande encontro, a chegada do Espírito. Então são 40 dias com Jesus e 10 dias esperando. Por que que os discípulos esperaram? Está o versículo 4 aí, eu sei que você não fechou a Bíblia. Atos 1, versículo 4, diz por que que os discípulos não saíram fazendo discípulos, saíram de qualquer jeito. Porque disse Jesus enquanto comia com eles, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, o Batista, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, que durou 10 dias. Agora presta atenção comigo. Por que eu estou contando esses detalhes? Porque olha só, os discípulos viveram com Jesus 3 anos, é o que a gente aprende, 3 anos. 3 anos, tete a tete, face a face com Cristo, vendo milagre, ouvindo o ensino, experimentando, vivendo. Só que mesmo com tudo isso tendo acontecido, quando Jesus morre na cruz, cumpre a profecia, ressuscita, ainda assim Jesus não falou assim, vão e façam discípulos. Agora, ele deu a ordem, vocês vão fazer discípulos, mas vão ter que aguardar algumas coisas. Por que é importante? Porque talvez hoje a sociedade brasileira, e você pode olhar só Campos, ela não está sendo impactada a ponto de parecer Jesus, porque as pessoas estão ouvindo a ordem do ir. Mas ir para fazer o quê? Ir para falar de quê? Ir para apresentar o quê? Nós vivemos hoje uma época de relacionamentos rasos, superficiais, inclusive com Deus.
Só que Cristo não nos chamou para ser professores, educadores. Cristo não nos chamou aqui especificamente para sermos líderes, ministros de louvor. Esse chamado específico que é para todos, nem é para apenas falar. Cristo disse no capítulo 1, no versículo 8, respondendo à pergunta: mestre, é agora que o Senhor dá um jeito em tudo? Ele falou: não, existe uma missão da igreja até que eu dê jeito. E aí ele disse assim, ó, versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas, vamos de novo, na segunda da Deus da sabedoria, quer ver? E serão minhas. O chamado de Cristo não foi para professores, aqui não foi para superministros. O chamado de Cristo para cada um de nós é que nós fôssemos testemunhas. O que define uma testemunha? Testemunha é quem fala daquilo que viu e ouviu. Agora eu pergunto a você, querido, e essa é a pergunta que tem que nortear a gente aprender um pouco mais. O que você viu? O que você ouviu? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Entende? Então eu espero que nessa noite a gente aprenda o que é que construiu essa identidade desses discípulos. O que eles viram, o que eles ouviram, a ponto de não conseguirem parar de falar do que viram e ouviram, a ponto de testemunhar porque algo aconteceu com eles. A gente tem que ver na história, a gente tem que ver na palavra. E aí, ao ver o que eles viram e ouviram, o convite é: vê se você está vendo as mesmas coisas. Caso contrário, querido, deixa eu falar uma coisa, não é algo duro, e também não é para você relaxar nisso, mas não há uma expectativa da liderança dessa igreja, nem pastoral, nem de nenhum líder, que você fale de algo que você não viu ou que você não ouviu. O discipulado não é um fardo de ter que aprender coisas novas simplesmente para falar com alguém, não. Você não está chamado para ser discípulo porque você tem que fazer discípulo, não. O seu chamado pessoal, em primeiro lugar, é para ser igual a Jesus, para caminhar com Ele, para buscar dele, viver com Ele. E a consequência natural de testemunhar, de ver e ouvir, tocar em Cristo, é reproduzir isso. Porque aí vem o revestimento do poder do Espírito Santo. Então qual é o ponto? Às vezes, o que nos assusta é que a ideia de fazer discípulo parece: opa, eu tenho que me preparar para fazer. E aí nós estamos perdendo um detalhe. O discipulado é natural para quem é testemunha de Cristo. O problema é que nos falta marcas, não é atitude. É por isso que, ao mesmo tempo que temos um número tão emergente de cristãos, nós temos tantos problemas dentro de comunidade de fé e fora. A sociedade não está sendo impactada porque não adianta se dizer cristão. Jesus falou o seguinte, olha, Jesus não falou assim: sejam cristãos pelo mundo, não, ele falou: sejam sal da terra e luz do mundo. E aí eu tenho pessoas que têm a carteirinha cristão, mas não são sal da terra, luz do mundo. Só que isso tem a ver com a experiência que temos tido com Deus. Então hoje a gente tem que dar uma olhadinha com calma. E aí eu te convido, querido, a voltar no tal outro livro que o capítulo 1 diz. Lembra? Escrevi um primeiro livro, que é Lucas. E nós vamos abrir Lucas no capítulo 24. Porque os dois livros, nesse caso, se conectam. Você pode abrir aí no versículo 44. Versículo 44. Lucas 24, versículo 44. O que é que os discípulos viram e ouviram? O que eles experimentaram a ponto deles serem testemunhas e agora compartilharem? Vamos aprender. Se você achar, você diz: achei. Se não achar, fala: calma, pastor. Não teve calma, pastor. Viu? Eu achei. Olha que curioso. Estava Jesus, após ressurreto, junto com os discípulos comendo. Jesus literalmente perguntou assim: vocês têm alguma coisa para comer? Tá, é versículo 41. Vocês têm algo para comer? E aí ele vai, recebe uns pedaços de peixe e come com ele. Aí então está Jesus no momento de relacionamento, um time comendo, à mesa, pá. Aí ele vai e vira e fala assim: a seguir Jesus lhes disse: olha, são essas palavras que eu falei a vocês, estando ainda com vocês, antes.
era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. O que estava escrito? Que ele tinha que morrer na cruz, levar sobre ele os pecados, padecer, ao terceiro dia ressuscitar. Isso aconteceu. Então os discípulos falaram, aconteceu. Então lhes abriu o entendimento dos discípulos e eles entenderam as escrituras. Porque a morte de Cristo, então preste atenção nisso, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo abriu o entendimento dos discípulos para entenderem o próprio ensino que Deus deu, aquilo que eles ouviram e viram e experimentaram. Primeira coisa que a gente precisa entender, queridos, o discípulo é movido em sua essência pelo Evangelho. Não é por estrutura bonita, não é por raízes em técnica, não é por metodologia A, B e C. Igreja sempre prosperou, venceu o inferno, fez a diferença, transformou vidas, não é por retiro, evento, culto especial, mais ou menos música. Sempre foi através do Evangelho. Testemunhar, falar e apresentar que para o homem pecador só há uma solução: crer em Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua história, se arrepender dos seus pecados, entender que Cristo morreu na cruz para levar o peso da condenação que era sobre nós e ressuscitou, está à destra do Pai e governa. Pastor, eu sei disso. O Senhor fala isso toda hora. Dá mole, o Senhor toma ele de novo e toma. Por incrível que pareça, o Novo Testamento é uma repetição sistemática do Evangelho. A igreja, por sinal, aqui se chama comunidade evangélica, não é só para fazer parte de um clube bonito, um grupo bonito. Não é. É porque o princípio que norteia tudo é o Evangelho. Entenda, eu não vou amar as pessoas só porque eu quero e acho bonito. É porque ao olhar para Daniel, eu vou ver, cara, Jesus morreu por ele. Jesus pagou o preço por ele e pagou o preço por mim. Ele é o Senhor da minha vida. Eu creio no Evangelho. Eu sei que o Evangelho é a palavra do Senhor, é aquilo que dá vida a todo que crê. Eu sei que o Evangelho nos iguala, somos todos iguais em Cristo. Eu sei que o Evangelho nos transforma, nos humilha, nos mostra que é pela graça. Sabendo disso, é mais tranquilo amar o outro, porque o Evangelho é o centro da minha existência. Então, por incrível que pareça, os discípulos passaram 3 anos com Jesus, mas o que abriu o entendimento deles foi quando eles entenderam que tudo aquilo que Cristo fez, morrer na cruz e ressuscitar, era cumprimento da palavra, e isso abriu o entendimento. Se você quer ser uma testemunha daquilo que viu e ouviu, mergulhe no Evangelho do Senhor. Mas não só saber na teoria. Será que tudo que você vive é porque Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou? Ele é Senhor de toda a sua história, Ele é seu Salvador? É o Evangelho. E aí ele segue dizendo o seguinte, versículo 46. Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, e permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Pastor, que poder é esse que vem do alto? Se cumpriu em Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando desceria, a promessa está lá escrita. Na verdade, se cumpre em Atos 2, mas foi dito novamente no versículo 8 de Atos, que viria poder quando o Espírito descesse. Ou seja, nós precisamos entender que nós somos testemunhas, experimentamos do Espírito Santo de Deus. Então, o que nós vimos e ouvimos para falar? Aquilo que experimentamos em Deus, aquilo que experimentamos do Senhor, aquilo que experimentamos de Cristo em nossa vida, na vida em comunidade, no nosso a sós com Deus, durante o dia. Nós não estamos sendo chamados para falar de outra coisa, senão o que vimos e ouvimos. Testemunha, em grego, é a palavra que vai dar origem ao termo martírio. Alguém que se submeteu a tal experiência, que está disposto a morrer
por aquilo que crê. Mas eu quero que vocês entendam que essa experiência que eles tiveram não é a superficialidade de uma experiência de um dia. Às vezes a gente acha, experiência, então eu tenho que fazer o quê? Tomara que arrepie agora, pastor. Então, bota uma música, dá um... Não é isso, não é experimentar um dia. Porque o que você experimenta pouco não cria raízes. Deixa eu tentar abrir o entendimento. O Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais lidos e recomendado que a gente estude, ele é escrito por João velho. João estava velho. Ou seja, fazendo mais ou menos uma análise, os discípulos eram novos quando Cristo veio. Novos. Vou botar aqui para o norte 20 e poucos anos. Talvez Pedro fosse mais velho. Quando João escreve o Evangelho, já tinha passado 50 anos, 40, 50 anos, 40, vamos a 40 anos de que Cristo morreu e ressuscitou. Então eu estou falando de um João que escreve, ou pelo menos termina esse escrito 40 anos depois. Quando você lê João, você é marcado por uma experiência de alguém que era amado por Deus e tinha intimidade. Agora eu te pergunto, olha o nível da profundidade da experiência de João com Cristo, para depois de 40 anos ser capaz de fazer relatos detalhados daquilo que ele viveu com Jesus. 40 anos. Olha o nível. Sabe o que você está sendo chamado a testemunhar? Daquela lembrança que você tem quando você era criança, daquele dia que você brincou, e aí você tomou chuva, aí caiu, aí seu amigo foi, sabe aquelas histórias que a gente sempre conta quando se encontra com alguém, ou com aqueles mesmos amigos, há 15 anos você conta a mesma história, todo Natal você conta a mesma história, fala, não é fulano, é, aí fulano, é incrível, que toda vez que fulano participa da história, ele aumenta e muda alguma coisa. Eu estava lá, estava em pé nesse dia, aí depois que ele conta, eu estava pulando, o outro ano em pé, eu estava jogando bola também, nunca jogou bola, mas é aquela história que todo mundo conhece, que te marcou, que se você sentar e falar, nossa, bons tempos, quando eu era criança, comia comida tal, com a mão suja de terra, não tem essa história que a gente conta? Experiências tão profundas, que o tempo é incapaz de tirar, mas é uma experiência tão profunda, que mesmo alguém que nunca esteve com você, é tocado. Ninguém pode virar para você e falar, isso aí tem cara de mentira, porque é muito profundo para ser mentira. Marcou de tal forma. Você pode esquecer um detalhe ou outro, mas a essência você não esquece. Não é algo superficial. Não pode ser algo do domingo. Não pode ser algo da quinta. É algo de um dia a dia. É uma construção. É daquilo que você viu e ouviu. Nós estamos acostumados a viver um mundo de repetição. A pregação se torna repetição do que você ouviu de outra pessoa. Estamos às vezes acostumados a encarar o púlpito como um lugar de eco. Basta que eu diga o que alguém me disse, amarro isso e falo bonito. Digo que fui eu. Falo alguma coisa que parece bonito, parece verdade. Estamos acostumados às vezes a externalizar e querer para o outro que não é verdade para nós. Eu peço desculpa, querido, mas não era assim que os discípulos viviam. A Bíblia diz que Jesus, versículo 50, fecha a Bíblia não, tá? Senão você vai ter que abrir de novo. Ele levou para fora até Betânia, pegou os discípulos, lembra que estava comendo? Vamos embora, vamos dar uma volta. Levou, chegou lá, abençoou, falou assim, ó, Deus abençoe, subiu, se elevou aos céus. Então, tem a versão lá em Atos do que eles falam, ficam olhando, aí vem o anjo e fala, varões galileus, que estão olhando para cima, dele descer e tudo mais. Só que olha que interessante, eles viram Jesus subir, Jesus foi embora. Versículo 52, o que eles fizeram? Pode falar, fica à vontade. Lê o 52, pode projetar aqui o 52, mas depois que eles viram Jesus ir embora, o que eles fizeram? Pode falar daí. Eles voltaram para Jerusalém fazendo o quê? Adorando de que forma? Com alegria. Versículo 53, era de vez em quando que eles estavam no templo? Sempre no templo. Sempre no templo. Preste atenção então, constrói na sua cabeça a história, porque às vezes a gente vai lendo de recorte, ó, Jesus ficou 40 dias com eles ressurreto, 40 dias eles com Jesus assim, vidrados no cara.
Aí Jesus tem que subir aos céus. Eles não foram embora, agora acabou, não. Eles permaneceram na presença do Senhor. E é de tal forma que Jesus subiu aqui. Na volta do lugar onde eles estavam, até Jerusalém, eles já foram adorando. Você acha que alguém levou um piano, um teclado, uma bateria, um prédio para lá? Não. Adoraram ao Senhor. Eu imagino que ficou, nossa, Jesus subiu aos céus, Ele é o Cristo, glória, 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 porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, seja louvado o Senhor. E foi. E aí eles começaram a viver a expectativa da promessa. Eles não sabiam que eram 10 dias, sabiam que eram poucos dias. Então, todo dia, eu imagino que um olhava para o outro e falava assim, vamos nos encontrar. Vamos embora. Aí juntava, eram 120. E eles se juntavam no templo. Só que eles não ficavam em qualquer lugar. Eles ficavam no cenáculo, num lugar alto, na construção, assim, meio escondido, porque estava sendo perseguido. E aí eles se encontravam. E o que eles faziam? Adoravam ao Senhor. Com o quê? Eles não tinham a Bíblia, não tinha Novo Testamento. Talvez não tivesse o Antigo. Não estava com eles Júlia, Marcela e Estela. Que adoração é essa que era conduzida? Eles adoravam pelo que eles viram e ouviram. A adoração do povo de Deus é do que viu e ouviu, do que experimenta. Vê salmos, o povo canta, Senhor, assim como abriste o mar, assim como criaste o céu e terra, faz de novo e faz de novo. Adoração de quem tem experiência, testemunha, adora ao Senhor, adora do que experimenta. Sabe por que hoje nós estamos vivendo a superficialidade de uma pregação que não alcança, não transforma? Porque não há intensidade de adoração. Nós estamos vivendo um período onde a adoração é se reunir um dia. Você acha que esses caras e essas mulheres, porque também tinham mulheres, quando terminavam de conversar, eles abandonavam? Eu acho que eles andavam assim, nossa, eu lembrando daquele dia. Gente, me desculpa, agora falo de mim mesmo, agora é Rodrigo, algo carnal meu. Eu vi o trailer de The Chosen. O trailer de The Chosen, que é uma obra cinematográfica, representando o Evangelho e tudo mais, mas é uma obra cinematográfica. Eu estou vendo o trailer. Tá legal. Na hora, isso não é spoiler porque está na Bíblia, todo mundo sabe da história de lado. Mas, pastor, agora não vou ver a série, pelo amor de Deus. Na hora que abre a pedra assim, a câmera está de dentro da cova e vê Jesus fala, sai. Meu amigo, eu já fico assim, meu Deus. Agora você imagina o cara que estava lá, o discípulo que estava lá. Você não está entendendo, eu sei que você está... Você já viu alguém ressuscitar? Alguém aqui já viu a ressurreição de alguém? Depois de 4 dias, esses discípulos caminharam com Jesus, depois de 4 dias de mortes, achando que Jesus era maluco e deixou o amigo morrer. Jesus foi até lá, ele estava em outro lugar, os discípulos viajaram com ele. Viajaram pensando, se ele amava Lázaro e deixou morrer, amigo de tempo, imagina nós. Chegou, o cara estava morto, desespero. As irmãs, se você estivesse aqui, ele fala, se eu tivesse, eu estou aqui. Sou ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí tem uma que é crente e fala, eu sei, quando o Senhor voltar, na ressurreição dos mortos. A doutrina estava alinhada. Eu falei assim, não, você está certinha. Mas eu estou falando de hoje. E foi, mano. Todo mundo vendo Jesus chegar, aquela multidão, os discípulos atrás. O cara vai e manda abrir a cova, tira a pedra. Quando Jesus mandou tirar a pedra, tenho certeza que alguém olhou para o outro e falou assim, tipo assim, sabe quando cai a ficha? Vai fazer de novo. Jesus vai e chama. Vem, Lázaro. Eu não sei o que eu faria se eu tivesse presenciado isso. Eu acho que eu ia ficar todo dia falando com todo mundo. Cara, sabe o que Jesus fez? Eu vou te contar, senta aqui. Eu estava com ele, longe, morreu um amigo dele, ele chorou, ficou triste, levantou, foi e ressuscitou. E aí, festa de Natal da família, conta uma história, Rodrigo, olha, teve um dia que eu estava com Jesus, e ele ressuscitou Lázaro. Terminou, você ganhou um prêmio no trabalho, conta aí, olha, eu queria oferecer isso ao Senhor, sabe por quê? Teve um dia, não tem como você não adorar o Deus da vida, sabendo que Ele ressuscita,
Sabe por que a gente está deixando de orar por milagres? Porque você não tem vida de adoração para conhecer o Senhor que ressuscita, queridos. Ele criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, Ele pode criar qualquer solução na sua vida. Ele pode te arranjar uma carona para você ir embora daqui se estiver chovendo. Ele pode te abrir uma porta de emprego, mudar a sua história. Ele pode transformar a família. Ele é o Criador. Mas aonde que está isso? Na sua adoração, vida com Deus. As músicas que você canta falam do seu Senhor. Você vive, você lê a Bíblia, você tem experiência. Você louva ao Senhor todo dia. Você busca todo dia. Qual é a experiência? O que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está tocando? Me desculpa, mas se o que você vê, ouve, toca, é vídeo do Instagram falando sobre riqueza terrena, você vai fazer discípulos olhando riqueza terrena. Se é um evangelho triunfalista, de meritocracia, que não é pela graça, é pelo que você faz, é isso que você vai formar discípulos. É isso. Mas se você se submeter a experimentar a verdade do evangelho, não tem como. Testemunha é igual esponja. Se você pegar uma esponja e colocar água, se você apertar, o que sai? Pode falar alto que essa verdade, ela não é teológica, ela não vem de anos de estudo de doutorado, é na verdade de prática de lavar louça. Se você botar água na esponja e apertar, o que sai da esponja? Mas se você pegar essa esponja, sem querer botar dentro de uma vasilha com água suja, quando você apertar, a água fica como? A esponja não muda o que encharca, ela só absorve e quando pressionado, expulsa. Os discípulos foram colocados em situação de pressão, nós vamos estudar isso. E aí quando eles eram apertados, o que eles faziam? Falavam do que viram e ouviram. Me dá um exemplo, pastor, do Atos 2, falamos domingo. Desceu o Espírito, ficaram uns dias lá adorando. Eles não adoram. Isso aqui, essa parte eu nem tinha preparado, mas me veio aqui, preciso falar isso. Eles não estavam adorando com o Espírito. Eles estavam adorando pela promessa do Espírito. Todos os dias. Não tinha presença, não tinha o preenchimento, não tinha o batismo ainda com o Espírito, não havia plenitude. Nem tinha chegado, o Espírito estava vindo, estava na promessa. E eles já estavam adorando, eles nem tinham experimentado. Eu vi, esse vídeo foi interessante, é um vídeo gigantesco do testemunho do cara com o filho, assim, gigantesco. E aí no final, tem uma parte que ele fala com o filho assim, vamos lá, se eu der glória a Deus, você dá glória a Deus. Se eu levantar a mão, você levanta. Aí o filho responde para o pai, pai, mas e se eu não tiver sentido, eu dou glória? Meu filho, você glorifica o Senhor para um dia sentir, você não sente para adorar. Você não espera estar bem para adorar o Senhor, né? Todavia me alegrarei. Não espera estar bem no dia que a figueira não florescer, que não houver fruto na vide, que não houver boi no curral, para você adorar o Senhor, não. Espere controlar a si mesmo, dizer, por que está batido a minha alma, por que se perturbas dentro de mim, espera no Senhor. Não espera estar feliz no dia da angústia. Não acho que no dia do vale da sombra da morte, você vai estar super feliz, alegre, em júbilo. Não é isso. Isso aí é loucura. Isso é uma esquizofrenia, pedir que a pessoa esteja feliz no meio da tristeza. Não é isso. Não é sobre uma felicidade no meio da tristeza. É sobre uma emoção triste de um coração resoluto e firme no Senhor, que é capaz de adorar o Senhor em lágrimas, de semear em lágrimas, de continuar buscando em lágrimas, de dizer, está doendo horrores. Mas apesar dessa dor, e de nesse momento eu não entender e estar frustrado, o Senhor ainda é Rei soberano. Mas os discípulos adoraram por 10 dias sem a presença do Espírito. No aguardo. Só tinha no coração dele o que eles viram e ouviram. E aí veio o Espírito, eles vão pregar. O que eles falam? É a mesma coisa que Jesus falou para eles. Fala sobre a morte minha, que eu tinha que vir. Terceiro dia eu ressuscitei, que quem crê se arrepende, remissão do pecado. Você pode abrir em Atos 2, eu falei sobre isso domingo, mas você abre lá e vê se não é a mesma coisa. Veja todas as pregações de Atos. É sempre isso. É incrível, é batata. Parece que Pedro está aqui no cantinho, assim. Quietinho. Vendo o povo passar para lá, para cá. Um futuca. Ô Pedro, diz uma coisa para mim. Jesus Cristo veio. É sempre. Está no meio da autoridade para matar. Jesus Cristo veio, era o Messias, morreu ao terceiro dia. Vocês que mataram, tem que crer. Está de boa. Jesus. Rapaz, era isso. Ele experimentou isso, falava disso. Não é outra coisa, não.
Não fique esperando uma nova revelação. Agora, qual vai ser a forma bombástica? Não, o pastor deve trazer agora a metodologia perfeita para evangelização ideal. Olha, eu não tenho nada novo. Porque se eu trouxesse algo novo, que não fosse o evangelho, vocês tinham que olhar para mim e falar, anátema, esse homem é maldito. Porque ele está pregando algo fora do que é o evangelho. Porque disse Paulo, que se alguém vier pregar alguma coisa que não é o evangelho, mesmo um anjo, maldição, ele é maldito. Isso não quer dizer que você simplesmente vai ser uma papagaio. Não, você experimenta, vive o seu tempo e prega o evangelho hoje. Mas ainda é sobre o mesmo evangelho. Experiência daquilo que viu e ouviu. Mas tenha pressa para ver e ouvir. Não tenha pressa para falar do que viu e ouviu. Mesmo com tanta experiência, Jesus falou, dá uma segurada aí, fica em Jerusalém quietinho, deixa vir o Espírito. Porque sem ele vocês não podem fazer nada. Toda a experiência do mundo, mas não guiada pelo poder do Espírito Santo, serve de nada. Porque teve muita gente que viveu 3 anos ao redor de Cristo e não virou discípulo. Teve gente que viu pão, teve gente que viu Lázaro ressuscitar e não virou discípulo. A Bíblia conta que teve gente que perseguiu Lázaro, porque ele ressuscitou. É isso que eu estou falando, entendeu? Lázaro foi perseguido porque ele ressuscitou. Que culpa ele tem que ele ressuscitou? Mas porque foi Cristo que ressuscitou, ele começou a ser perseguido. A culpa do cara é que alguém ressuscitou ele, entendeu? Olha o nível. Perseguiram porque ele foi abençoado. Fez nada, só foi abençoado. E será que isso é muito diferente de hoje? Você também não é perseguido por ter sido abençoado, você não fez nada, só foi abençoado. As pessoas percebem. Aí você acha que é novidade. Como disse Salomão, não há nada de novo debaixo do céu. É tudo apenas um ciclo. Mas não queira se apressar para falar do que você não experimentou. Se apresse para ter experiência. Ou seja, não saia daqui correndo, agora eu vou falar a pregação do pastor. Não. Tenha pressa para encontrar com Cristo, para ser batizado com o Espírito, para ser mergulhado, para que haja plenitude, para que você seja cheio do Espírito, para que o Espírito te encha de tal forma que quando te apertarem, transborde o Espírito, transborde o Senhor, aquilo que você viu e ouviu. Não tenha pressa para fazer discípulo. Tenha pressa para ter experiências. Porque uma vez que você tenha experiência, é impossível que você não multiplique. É natural. Fazer discípulo é natural do discípulo. Então tenha pressa para ser um discípulo. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Como diz um pregador famoso do Brasil, para parecer que está acabando. Eu queria que de pé você fechasse seus olhos, porque nós vamos fazer 2 momentos de oração assim, mas é conectado juntinho. O primeiro momento é para você, mediante a sua fome, a sua sede, o seu desejo e o seu espaço, o seu vazio, começar a falar com Deus do que você quer ouvir e ver, o quanto você quer experimentar, o que você está disposto a fazer. É a sua oração por busca, por querer mais. E depois que você tiver orado, a gente vai orar junto, eu vou estar orando também, eu vou começar a interceder por 3 nomes. Lembra? A gente fez isso na quinta passada. Se você não estava aqui, não tem problema não. 3 nomes. Começa a orar ao Senhor por pessoas que Deus possa usar a sua vida, para que você apresente o Evangelho com a sua vida. Estando perto, sendo amigo, orando por ele, ensinando sobre Jesus. Você dedicando a sua vida na vida de alguém. Mas isso é uma obra que você precisa fazer sob direção do Espírito Santo de Deus. Então, você vai orar sobre a sua fome, a sua experiência com Deus. E aí depois eu vou falar aqui, queridos, agora vamos orar para que Deus te revele nomes. Aí você vai começar a orar, Senhor, me mostra a pessoa que o Senhor quer que eu alcance, quem eu posso estar perto, quem é o próximo, quem precisa. Foca a sua oração agora no outro. E aí quando você estiver orando isso, eu falo assim, agora querido, pensa em 3 nomes. Quais 3 nomes vêm na sua cabeça? Aí você vai pensar nos nomes, João, José e Marta. Você vai pegar esses nomes e vai guardar. Anota no seu telefone. Assim que você terminar, anota. E aí você vai continuar orando por esses nomes. Se você já fez a oração quinta passada, talvez você já tenha os nomes. Então nesse momento você vai orar por esses nomes. Se você não tem nome, vamos orar hoje. Se você já tem o nome, então repito, ore por esses nomes.
mas ora para que você tenha experiência com Deus a ponto de transbordar para esses nomes. Vamos orar então? Feche seus olhos. Nesse momento você vai, com as suas palavras, baixinho, um pouco mais alto, da sua forma, falar com o Senhor. Falar o que, pastor? Começa a falar o quanto você deseja, qual é a sua vontade, qual é a sua fome, o que você quer experimentar do Senhor, em que área da sua vida, o que precisa mudar, o que você entendeu que tem que transformar, porque você está experimentando tanta coisa fora dele e agora você quer experimentar ele. Você não quer mais pregação rasa, você não quer falar de coisas superficiais, você não quer falar de qualquer coisa, você quer que a sua vida transforme pessoas pelo que o Senhor faz. Começa a falar: Senhor, por favor, sonda o meu coração, cria em mim desejo, Pai, para que amanhã eu acorde e queira o Senhor, para que eu ore, que eu leia da Tua palavra, que eu tenha o meu aprendizado. Eu sei que a igreja tem movimento de estudo bíblico, eu sei que tem escola bíblica, pregação, mas eu não quero depender de outras pessoas, eu quero depender do Teu Espírito. Pai, marca a minha vida, igual o Senhor marcou a vida de João, que 40 anos depois de ter vivido contigo, era capaz de relatar a sua experiência. Pai, o que foi que o Senhor fez na vida dos discípulos, a ponto deles serem testemunhas, mártires, pessoas que morreriam por essa verdade, pessoas que preferiam entregar a vida ao invés de abrir mão de confessarem o Senhor Jesus, Pai. Que nível é esse de marca, experiência? Mas o que foi que Isaías viu, Senhor? Que quando ele viu, ele se colocou de joelhos, ele não conseguia nem ficar de pé. O que foi que tombou Paulo, a ponto dele não querer mais a vida antiga que ele tinha? Que voz é essa que Abraão ouviu, a ponto dele largar tudo por resposta a uma voz? O que é que tinha dentro daquela sarça que queimava, que Moisés foi tão impactado, que mudou toda uma história? Meu Deus, que tem? O que foi que Elias ouviu na brisa suave? Senhor, o que marcou os discípulos? Fala com ele. Pede: Senhor, pelo amor de Deus, me marca com isso. Querido, eu não sei qual é o preço que você está entregando a ele, mas entrega tudo. Se for para parar de rede social, parar de brincar, de jogar, diminuir carga horária de trabalho, se isolar num quarto, sair de casa andando pela rua para ouvir do Senhor, mudar de rotina, eu não sei, mas você não pode. Fala: Senhor, eu não consigo. O Senhor sabe, eu não consigo. Faz 1 ano eu não consigo. Não consigo, Senhor. Eu tento, já escutei 25 pregações para eu mudar e eu não mudo. Já ouvi 35 pregações para buscar mais do Senhor e eu não busco. Eu escuto todo domingo: tem que ler mais a Bíblia, e eu não leio, Pai. Tem algo em mim quebrado, tem algo em mim fora do lugar. Senhor, pelo amor de Deus, cura isso. Me dá fome, me dá sede, me dá desejo. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero falar do que eu vi em TikTok, eu não quero falar do que eu vi no Instagram, eu não quero só reproduzir o que eu vi na pregação no EBD, Pai. Eu quero falar daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi, daquilo que eu experimentei, que minhas mãos tocaram. Agora, querido, já que você está clamando tanto sobre o que você viu e ouviu, começa a questionar e pedir ao Senhor: Pai, me mostra pessoas para que eu venha apresentar isso que o Senhor vai me ensinar. Eu terei novas experiências, mas não para guardar, é para jogar na vida de alguém, é para transbordar na vida de alguém. Pai, é no meu trabalho, é na minha escola, faculdade, vizinhança, família, amigo da rede social, colega do passado que não tem tempo que eu mando mensagem. Quem é essa pessoa que está perto e o Senhor quer que eu esteja perto? Me mostra, traz ao meu coração, traz à minha mente. Independente se eu gosto dela, se eu quero ou se eu não quero, independente de quem seja, por favor, Senhor, me mostra quem é da tua vontade. Pede, clama, faz a sua oração. Ora, fala, insista. Senhor, eu sei que o Senhor está respondendo essa oração no coração dos seus filhos. Eu sei que nesse momento de abrir o coração para uma busca e um propósito, o Senhor está dizendo nomes, pessoas que estão perto, pessoas que precisamos dar o próximo passo, insistir um pouco mais, ir atrás, Senhor. Que esses nomes não sejam esquecidos, que a gente possa perseverar em oração. Pai, marca a nossa vida a tal ponto
que nós faremos a diferença nessas pessoas que o Senhor está nos apresentando e em todas ao nosso redor. Nos abençoe, Pai, e que a sua presença nos transforme dia após dia. Não sabemos como será, onde será, por quanto tempo será, mas não afaste de nós a tua presença. Nós não queremos ir onde o Senhor não estiver. Nós só queremos falar daquilo que vimos e ouvimos, daquilo que nossas mãos tocaram. Muito obrigado, Pai, pela sua presença real em nós nesse momento, por podermos nos reunir novamente como igreja e adorar o Senhor. Nos abençoe nessa semana, final de semana, que nós possamos permanecer na identidade como discípulos do Senhor. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.